Né, Cacá e Deito, que estão aqui também. Pois é, a governadora Raquel, ela começa a montar o segundo e o terceiro escalões aí do governo dela. Tem muito cargo ainda em aberto, né, mas aos poucos ela não vai privilegiando os partidos, né, e sim aliados políticos, né. O filho, por exemplo, do deputado Antônio Moraes, o Ari de Moraes, né, assume hoje o ITERP, o IPEM, aliás, foi nomeado o cargo dele. O curioso, Laís, é que ele exercia esse mesmo cargo no governo Paulo Câmara, né? Então não houve a mudança por lá pelo IPEM. Apenas um acerto aí de Raquel com Antônio Moraes. O PP, que é o partido, né, do deputado Antônio Moraes, que também é do Lula da Fonte, Eduardo da Fonte, foi um partido que elegeu a segunda maior bancada de deputados estaduais da Assembleia e decidiu que vai ficar na base de Raquel. Então ela não está contemplando ainda os partidos, mas vai contemplando aí, né, as entidades, né, os partidários, digamos assim, os deputados. Então o filho de Antônio Moraes segue no IPEM. O Henrique Queiroz Filho, que era deputado, acabou perdendo a eleição, mas vai assumir o ITERP amanhã. Ele assume amanhã a presença do ITERP. Aí sim é da cota do partido. Enfim, aos poucos Raquel vai, né, mostrando, né, e ampliando a base dela e contemplando, né, os que vão fazer parte da base dela, mas não naquela maneira que o PSB faria ou fazia, né, que chegava para o partido e dizia: olha, vocês têm aqui 2 secretarias, e o partido ficava livre para escolher quem indicava para aquela função. A Raquel não, ela promove um acordo partidário com os partidos, os deputados, mas aí tem que passar pelo crivo dela o nome que vai ser indicado. Não, ela não deixa o bel prazer para a escolha dos partidos. Então a indicação, né, de quem vai ser o nome, e ela aprova ou não. Isso aconteceu aí com o IPEM, né? Ela mantém não só o PP, mas também o apoio do Antônio Moraes, que o filho dele vai estar contemplado, e o Henrique Queiroz amanhã. Então o PP vai organizando a casa do ponto de vista de fazer parte da base de Raquel e com cargos também lá nos órgãos do governo do estado. E fica a torcida, né, para que essas nomeações também venham para Caruaru, por exemplo, para o interior de uma forma geral, né? Porque o Detran mesmo, até agora, a gente não tem um nome, né? A quarta Ciretran não tem um nome, o Detran do Shopping não tem um nome, né? A quarta Geres, né, Gerência de Saúde, não tem um nome. A GRE também ainda está com o nome da gestão Paulo Câmara, que é o Flávio. Enfim, acho que muda também, né? Deve mudar no próximo mês. Então esses nomes eles vão ser substituídos aos poucos, né? Ela vai cuidando mais do grosso, né, do primeiro escalão, do segundo, e o terceiro escalão vai ficando mais para frente. Mas é muito tempo já, né, Laís? Já são 3 meses. 2 meses e entrando pouco, pro terceiro, né? Entrando no terceiro mês aí, e muitos aliados que não foram contemplados, que estão sendo chamados, estão sendo aguardados serem chamados e ainda não foram chamados. Então esse pessoal vai ficando com a corda no pescoço, porque literalmente era da prefeitura, foi para a campanha, alguns saíram do governo do município por questão de entender que o projeto de Raquel era viável, outros foram, né, exonerados, demitidos pelo prefeito e esperavam serem chamados aí para o governo, mas o tempo vai passando, esse pessoal não é chamado e as contas vão chegando, né, para serem pagas, né? Isso não quer dizer que tem que contemplar qualquer aliado, né? Eu acho que tem que justificar a indicação desse daquela pessoa, mas aos poucos Raquel vai organizando a casa com o que ela pensa que é o ideal para fazer a gestão no estado, mas digamos são 2 meses de uma gestão que ainda não tem uma cara, é muito cedo e tal. Eu disse semana passada e vou repetir, né? O prazo para que a oposição comece a cobrar para valer é 100 dias. Vamos aí esperar nos próximos 30 dias, mais ou menos em 10 de abril, né, tem aquele balanço, os primeiros 100 dias de Raquel, os primeiros 100 dias de Lula, por exemplo, nacional. E aí o pessoal vai dar uma cobrada maior com relação a isso, porque por enquanto é um governo que parece que é de continuidade, não tem muita novidade não. E quem também está mexendo na casa é João Campos, né? O João Campos ele vai reorganizando na casa, aí sim é uma questão mais eleitoral, né? Foram 2 nomes aí, 2 secretarias que houve a mudança, né? E o PT voltando ao governo do Recife, né? Desde que o João da Costa saiu, né, que o PT praticamente não fazia parte do governo, e aí houve a eleição do Geraldo Júlio contra, né, na época foi Humberto contra João Paulo.
Depois o PT pede espaço, né? E aí a eleição de 2020 tem Marília Reis contra, né, o João Campos, e foi uma guerra. João Campos, inclusive, fez uma promessa de campanha que não colocaria ninguém do PT até terminar os 4 anos dele. Descumpriu essa promessa de campanha na última sexta-feira, né, porque aí o Oscar Barreto é o novo secretário de Meio Ambiente do Recife e Hermes Costa à frente da habitação. Uma coisa curiosa nessa história aí é que os dois, né, o Hermes, o Oscar Barreto é uma pessoa de extrema confiança do Humberto Costa, então é uma indicação política diferente dessa de Raquel, por exemplo. O PT indicando esse Hermes Costa. Tem várias postagens dele, né, quando João Campos estava disputando a eleição, ele criticando João Campos de forma veementemente, e Paulo Câmara e o PSB. E aí, algumas ele conseguia apagar, mas outras tinham os prints lá. E esse secretário novo aí criticava bastante o João Campos, aí apoiando inclusive Marília Reis na época da eleição dela para a prefeita do Recife. Então esses dois novos secretários assumem, o João Campos reorganiza a base, o PP já é um partido já que não está mais na base lá no Recife, mas aí ele traz o PT e vai ter como principal cabo eleitoral o presidente Lula, né, para a reeleição dele. E deve trocar a Isabela de Roldão. Isabela de Roldão foi uma vice indicada pelo PDT na eleição de 2020, naquela composição que foi feita. Só que Isabela de Roldão, no ano passado, declarou o voto no segundo turno em Raquel. E isso os socialistas não engoliram, né, e o recado já foi dado. Ela vai ter que cavar o próprio espaço aí nos próximos 2 anos, né, 1 ano e pouco aí na Prefeitura do Recife, e se quiser ter cargo vai se candidatar a vereadora, né, após o fim da eleição. Mas a vice de João Campos ou o vice de João Campos será do PT. Já existe esse acordo. O PDT já foi contemplado. Vônei Queiroz conseguiu emplacar o Wellington Batista, vereador de Caruaru, que também assumiu a secretaria semana passada lá no Recife. Ele que é de extrema confiança do deputado Zé Queiroz, ex-deputado Zé Queiroz e do próprio Vônei. Então o partido já foi contemplado aí. Isabela de Roldão vai ter que arrumar as malas o ano que vem, ou ela se candidata a vereadora, ou então ela vai terminar o mandato dela de vice. Se João Campos ganhar, ela pode pleitear alguma coisa aí no governo, mas se não ganhar, ela pode aí, né, pegar o boné, como diz o outro, e tornar a eleição ou não. Mas o fato é que vai ter essa mudança e o PT não vai ser só contemplado aí com as 2 secretarias, como foi, mas também com a vaga de vice de João Campos. E aí vai ter uma ampla frente de candidatos a vereador, né, e deve ter aquele acordo, né, João Campos candidato agora, nessa eleição do ano que vem, a reeleição. Ele provavelmente vai ser candidato a governador contra a Raquel em 2026, quando a Raquel for para a reeleição. E aí quem for o vice dele assume a prefeitura, né, a partir daquele, como foi no caso de Rodrigo Pinheiro aqui, de Mano, lá em Jaboatão, e também do Simão Durando lá em Petrolina, né, como aconteceu no ano passado. Isso deve acontecer em 2026, caso João Campos seja reeleito prefeito do Recife, né, ele deve disputar o governo do estado daqui a 3 anos e meio, aí 3 anos e 2 meses, contra a governadora Raquel, que deve ir para a reeleição. Então devem ser os 2 grandes nomes da política nos próximos anos, né, Raquel como governadora e João Campos, né, como prefeito do Recife. Eles devem se enfrentar em 2026 nas urnas, né? Acho que independente do resultado de Recife, né? João Campos vai mesmo aí ser o nome do PSB que vai tentar frear o projeto político de Raquel, né? Que derrotou os socialistas aí no ano passado, né? Qual é a idade mínima para ser governador? Se não me engano é 31, Laís. 32, é uma coisa assim. João Campos não tem, né? Miguel tem Coelho 29 agora, né? Então daqui para lá ele vai ter idade, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 31 anos. Mas na próxima ele já vai ter idade aí para disputar essa eleição. E é o nome mais forte, né? O PSB praticamente botou Danilo Cabral meio que sem ter opção, né? Chamou ele, do candidato era Geraldo Júlio, que era prefeito do Recife, para disputar a eleição para governador, mas Geraldo Júlio resistiu e não quis. E aí de última hora eles conseguiram emplacar o deputado Danilo Cabral, que acabou perdendo a eleição e ficando aí sem mandato. Tá bom então, Mário, vamos ver o que acontece daqui para lá. E você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade. Isso, né? Hoje eu vou ficar no Manhã Cidade apresentando o programa, e no Momento Político 10 horas a gente vai ver se coloca o professor Marco Aurélio aqui para ele, né, e bater um papo sobre esses fatos políticos do feriado, também sobre a data magna, né, que muita gente não não sabe o que é esse feriado, né, o que é essa data magna, e por aí vai.
Muito bem, Mário. Eu vou pedir para você ficar por aqui, não vou me despedir agora não, porque eu vou falar de futebol agora e depois eu quero que você explique uma situação aqui pra gente. Vamos falar sobre futebol, porque com os resultados do fim de semana, o Sport... Vamos lá, a vinhetinha do café. Ah, é mesmo, esqueci, perdão. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Agora vai. Muito bem, minha gente, olha só, com os resultados do fim de semana, o Sport segue na vice-liderança do grupo A do Nordestão. Já o Náutico caiu para a 4ª posição e o Santa ficou em 5º no grupo B. Já o Central, com esse tropeço diante do Caruaru City, foi para 14 pontos e ficou na 3ª posição. Mas como tem um jogo a mais que os adversários, deve perder posição na tabela. Resultado péssimo para a Patativa, inclusive no pós-jogo, né, Mário? Uma confusão aí, né? O resultado foi péssimo pro Central, porque o Central esperava ganhar para ir para 16 pontos e aí abria 3 pontos do Náutico, né? Que é o terceiro, que era o terceiro colocado até ontem, mas ficaria ainda com um jogo a menos e aí poderia ganhar, empatar com o Central e passava nos critérios. Mas esse resultado de Vitoriano praticamente garantiu o Central, não só na primeira divisão, como no G6 para a reta final do campeonato. Só que não combinaram com o Caruaru City, né? O Caruaru City jogou mal, inclusive. O Central perdeu ontem uns 10 gols, sem exagero. Uns 10 gols o Central teve a chance de matar o jogo. Bola na trave.